os atletas também, com essa parte fisiológica evoluindo fortemente, tomando conta de todos os esportes, tem um lado positivo? Claro que tem um lado positivo. Sou profissional de educação física, né? Sem fisiologia, sem biomecânica, a gente não evolui também. Mas parece uma coisa exacerbada, uma coisa muito forte que está passando dos limites da técnica. Então, e isso é nítido, o futebol pelo mundo. Você vê times, países que estavam esquecidos no futebol, nunca aparecendo cada vez mais por conta do quê? Por conta da parte física. E a parte técnica está retrocedendo muito mais. E ainda mais no futebol brasileiro, é a maneira como eu vejo. Como é que você vê isso, essa relação da parte técnica, da parte fisiológica, que você até comentou um pouquinho agora, nos esportes, não só no coletivo, mas também no individual? Você vê uma diferença nisso? Ou não dá para ter tanta diferença no individual e no coletivo é mais forte essa intromissão desses profissionais? E é interessante isso, que se a gente pega assim, as gerações, por exemplo, até os anos 90, os anos 2000, nisso que você está falando, as distrações, por exemplo, para os atletas, até para os treinadores, elas eram menores, por exemplo. Então era mais aquela questão do futebol raiz, talvez a gente não via, falo futebol assim, mas no esporte como um todo, por exemplo. Então essa questão de gerenciar pessoas era menor, só que hoje eles veem também esses atletas, principalmente os de alto rendimento, como um ativo, por exemplo, do clube. Então, dependendo do jogador, ele já olha para o cara lá pensando, olhando o cifrão lá e falando, pô, daqui a pouco eu posso fazer um dinheiro com esse cara aqui, então ele não pode se machucar, por exemplo. Dentro desse sentido que você colocou aí, hoje em dia o próprio atleta, por exemplo, ele não tem um planejamento do que ele vai fazer, e aqueles de alta performance, muitas vezes eles têm os compromissos pós-treino também. Só que falando até daqueles que estão almejando ser um atleta de alto rendimento, o que você pode fazer, por exemplo, para ser diferenciado? Então, se o seu treino são 2 horas, e é o que eu falo que assim, que é o que falta para o esporte hoje. Não sei se você concorda comigo ou não, mas de existir um planejamento também já na cabeça do atleta de falar, cara, se eu treino 2, por que não eu não posso treinar 3? Por que eu não posso treinar 4, mais conhecendo o seu corpo? Partindo desses princípios, quando você entende os seus comportamentos, você entende o que você pode melhorar na sua técnica, você já vai chegar com uma base muito grande quando você for exigido, por exemplo, num treino, num teste. Se você já tem esse hábito, por exemplo, de buscar essa excelência, de falar, cara, eu vou ficar ali batendo falta, por exemplo, quando você chega para fazer um teste, você vai estar à frente dos outros. Então, tem o livro também, Outliers, que ele fala da lei das 10.000 horas, que é a lei da excelência. Quando você pratica 10.000 horas de determinada coisa, aquilo você vai se tornar bom, você vai se tornar expert naquilo que você está fazendo. E hoje, o atleta ele acabou perdendo isso, por exemplo, os mais novos que estão vindo, eles não têm o hábito, por exemplo, de chegar mais cedo e de fazer algo específico ali que vai ser benéfico para o seu treino, no seu dia a dia. Então, isso acabou se perdendo nesse, vamos dizer assim, nesse período, né, cara?